noite, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo aqui humildemente para você se inscrever nesse canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho. Deixe seu comentário aqui e seja um membro do nosso canal. E a gente vai falar aqui sobre o vice-presidente geral do Clube de Regatas Vasco da Gama, o vice-presidente geral fake, Carlos Osório, que ontem deu uma entrevista na Rádio Tupi e simplesmente comprovou a incompetência deles dentro do clube. Comprovou a total incompetência e falta de administração, falta de projeto, e agora eles estão se recorrendo à SAF, coisa que eles eram contra antes das eleições. Os caras simplesmente comprovaram a incompetência de gerir o Clube de Regatas Vasco da Gama. E vou estar mostrando dois vídeos. Uma na convenção antes das eleições, onde na convenção botaram o Salgado como candidato à presidência do clube, aonde Osório falou que o projeto do Salgado, o Salgado como presidente, seria o melhor presidente de todos os presidentes da Série A do Campeonato Brasileiro. E ontem, falando e comprovando a incompetência desses golpistas que estão aí acabando simplesmente com o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Assista agora a verdadeira face dos golpistas que estão dentro de São Januário. Boa noite a todos, saudações cruzmaltinas, estamos juntos. Um grande abraço, um grande domingo e um casaco no coração de todos vocês. Vejam a face aí dos golpistas. Um abraço. Boa noite. Boa noite, vascaínos. Boa noite, mais Vasco. Olha só, gente, vocês não têm ideia, imagino que devam ter, da alegria, da satisfação que eu estou aqui reunido nesse evento com vocês hoje. Ter a perspectiva de ter um presidente no Vasco da Gama, do calibre, do tamanho, da história, da experiência, com a credibilidade de um Jorge Salgado, não é para qualquer clube. O Vasco da Gama, nós podemos encher o peito e dizer: o Vasco da Gama tem o melhor quadro de gestão do futebol brasileiro à sua disposição. O nome dele é Jorge Salgado. Nenhum dos presidentes dos nossos concorrentes na primeira divisão tem o tamanho e a experiência de um Jorge Salgado. Abre qualquer porta no Brasil e no mundo, no esporte e fora dele. E nós precisamos, mais do que nunca, dessas portas abertas. E quem vai abrir essas portas para o Vasco da Gama, quem vai resolver mais uma vez a parada do Vasco, é sempre quem resolveu. São os vascaínos, são os sócios do Vasco, que no dia 7 vão a São Januário, vão virtualmente se for possível, mas comparecerão e votarão pelo futuro do Vasco da Gama. Olá, Wellington, um prazer estar conversando com você novamente aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. O Wellington, Vasco da Gama demonstrou uma grande maturidade, um entendimento entre os poderes do clube a respeito do tema da sociedade anônima do futebol. Todos nós entendemos que esse é um assunto que deva ser estudado. A diretoria administrativa propôs a formação da SAF ao Conselho de Beneméritos e também ao Conselho Deliberativo. Tivemos uma resposta do Conselho de Beneméritos, entendendo que, no momento, o Vasco ainda não dispunha de todos os dados, da profundidade de estudos necessários para avançar nesse processo, porém o Conselho de Beneméritos entendeu também que a diretoria administrativa tem a competência para contratar
esses estudos. Esse entendimento foi ratificado essa semana por sessão do Conselho Deliberativo, através de um posicionamento do seu presidente, que também informou que a diretoria administrativa tem a competência de levar esse assunto adiante, e é o que será feito a partir de agora. A diretoria administrativa está contratando uma empresa para avaliação dos ativos do Vasco da Gama, necessário a esse processo de formação da Sociedade Anônima do Futebol, e também um renomado escritório de advocacia para fazer todo o levantamento jurídico e aí sim apresentar um projeto completo à apreciação dos nossos conselhos e depois, claro, à apreciação de todos os vascaínos, Wellington. Osório, eu queria que você falasse até que ponto o que já aconteceu com o Cruzeiro, através do Ronaldo Fenômeno, e agora tem o Botafogo também, ajuda o Vasco neste processo para a sua SAF. Wellington, não há dúvida nenhuma que a aprovação da legislação que cria a Sociedade Anônima do Futebol aponta para o futuro do futebol brasileiro, para a profissionalização do futebol brasileiro e que vai abrir a oportunidade de atração de novos investidores. Evidentemente que nós estamos verificando todos os movimentos de outros clubes nessa direção, mas o Vasco da Gama certamente vai trilhar um caminho próprio. Entre os gigantes do futebol brasileiro, os clubes nacionais do Brasil, o Vasco da Gama é o primeiro deles que aponta um interesse de caminhar nessa direção. Esse caminhar será um caminhar de muito estudo, de muita responsabilidade. Certamente entendemos que o caminho do futuro está apontado por essa nova legislação. Agora o Vasco vai trilhar esse caminho com muita serenidade para efetivamente apresentar aos vascaínos as melhores oportunidades para a transformação de nosso clube, para a retomada de nossa grandeza, sempre com altivez, sempre garantindo o interesse do Vasco em primeiro lugar, Wellington. Osório, pelo que vocês estão conversando dentro do Vasco da Gama, vai demorar para esta transformação? É uma coisa um pouco mais rápida? O que você fala? Wellington, esse é um tema complexo, é um tema que envolve muitos estudos, envolve uma análise profunda da situação do clube e a busca das melhores oportunidades no formato de criação da Sociedade Anônima do Futebol. Nós pretendemos fazer isso no prazo mais curto possível, estamos imaginando aí alguma coisa em torno de 60, 90 dias, porém, nosso compromisso é com a qualidade dos estudos a serem apresentados e discutidos pelos poderes do clube. Agora, não há dúvida nenhuma, Wellington, aqueles clubes que se posicionarem primeiro terão vantagem nessas negociações. O Vasco tem a vantagem de ser o primeiro gigante do futebol brasileiro a estar estudando a fundo esse processo. E nós temos que lembrar, Wellington, pela lei da SAF, nenhum investidor pode ter mais de 10% de ações de um clube, de uma SAF, com direito a voz e voto. Ou seja, os primeiros que saírem poderão pegar os melhores investidores. Por isso, esse tema deve ser discutido com celeridade, mas também com a tranquilidade, porque o tema é profundo e merece estudo, Wellington. Osório, o Cruzeiro foi negociado em 90% das suas ações da SAF por 400 milhões de reais com o Ronaldo. Esse modelo do Cruzeiro, o que você acha? Wellington, o modelo do Cruzeiro é o modelo que o Cruzeiro adotou para a formulação da sua SAF, não nos cabe comentar, enfim, decisões tomadas por outros clubes Brasil afora. O Vasco terá o seu próprio modelo, baseado nos seus estudos, adequado à sua grandeza e algo que atenda o interesse do vascaíno e também dos poderes constituídos do clube. O Vasco terá, Wellington, um caminho próprio e um caminho, acreditamos nós, muito interessante, talvez o mais interessante projeto desses que se apresentaram até o momento, Wellington. O que você gostaria de falar para o torcedor neste momento que fica naquela expectativa? O Vasco deve ou não virar SA? Wellington, o torcedor do Vasco da Gama pode ter absoluta certeza que a gestão do clube está focada no futebol do futuro. Nós precisamos encontrar uma solução definitiva para a crise de quase 20 anos que vive o nosso clube, hoje sem capacidade de investimento e com muitas dificuldades de honrar os seus compromissos e, principalmente, sem capacidade de investir maciçamente no futebol para formar
equipes à altura das nossas tradições. Entendemos que a SAF é um caminho apresentado, a SAF propiciará grandes investimentos no futebol brasileiro. O Vasco da Gama quer estar posicionado na vanguarda desse processo, como, aliás, foi a nossa postura ao longo de toda a nossa centenária história, e o Vasco da Gama tem absoluta confiança. Esse é um caminho muito interessante, uma oportunidade que está aberta aos clubes. Claro que precisa de muito estudo, mas nós entendemos ser esse o futuro e pretendemos apresentar em muito breve essa possibilidade, esse estudo correto, profundo, concreto, para avaliação dos nossos poderes, para que o Vasco aí sim possa dar um salto gigante em direção ao futuro. Só para encerrar o vídeo, você viu o dia que o Carlos Osório falou que serão as eleições do Vasco? Viu o dia que ele falou? Dia 7 de novembro. Boa noite a todos.